Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a Prova Paraná, terceira edição de 2023, referente à primeira série do ensino médio. Então, se você é estudante aí da primeira série e está estudando, esse vídeo sem dúvidas vai lhe ajudar muito nas resoluções. Lembrando também que se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com seus colegas. E para você que é professor que está assistindo esse vídeo, estarei deixando aqui na descrição desse vídeo, como deixei já na descrição de todos os outros, um link que te dá acesso aos slides desse material para que você possa trabalhar também com os seus alunos, ok? Bora lá então, começando pela questão de número 23. Lembrando que são 22 questões, da questão 23 até a questão de número 44. Observe no gráfico o número de estudantes da primeira série matriculados por turma em uma escola do Paraná. Então aqui, gente, o que nós temos? Uma questão muito tranquila. Nós temos o número de estudantes de série por turma. E aqui, ó, item A, né, turma A, nós temos um total de 30 alunos. Turma B, um total de 25 alunos. Turma C, 35. Turma D, 30. E turma E, nós temos 20. Aí pergunta qual que é a tabela que apresenta os mesmos dados desse gráfico. Então, observe que as turmas estão organizadas aqui, né? Nominadas turma A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. E aí eu só vou relacionar, ó. Turma A, 30. Qual tabela que tem turma A, 30? Não é a letra A, não é a letra B. Se a gente observar na letra C e na letra E, a turma A tem 30. Só que não esquece de conferir as outras, né? Então, turma B tem que ser 25, aqui na letra C já não é. Então, temos a letra E. Turma A, 30, turma B, 25, turma C, 35, turma D, 30 e turma E, 20. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra E. Uma questão bem fácil aí, gente, que não dá para errar, né? Questão de número 24. Observe na tabela a distribuição de frequência do número de filhos de funcionários de uma empresa. Então, número de filhos e frequência absoluta. Então, aqui, né, funcionários que não têm nenhum filho. São 42 funcionários que não têm nenhum filho. Funcionários que têm pelo menos um filho. São 7 funcionários. Funcionários que têm 2 filhos. São 11 funcionários. Funcionários que têm 3 filhos. 5 funcionários. E aqueles funcionários que têm 4 ou mais filhos, têm 3 funcionários que têm essa condição. A pergunta é, quantos funcionários dessa empresa têm filhos? Basicamente, eu sei que o total de funcionários dessa empresa é 68, mas não é isso que ele está perguntando, porque aqui na nossa primeira linha, nós temos, né, um total de 42 funcionários, gente, que não tem nenhum filho, que está marcado com 0 filhos. Então, eu tenho que descontar esse 42, subtraindo 42. 8 menos 2, 6. 6 menos 4, 2. Então, 26 aqui nós temos como resultado, ok? Questão de número 25. Ana vende bombons para o comércio local. No gráfico está representado seu faturamento mensal no segundo semestre de 2022. Temos aqui um gráfico de linhas, né? E a gente observa aqui que está perguntando a diferença. A diferença é uma subtração, uma continha de menos. Eu quero saber o faturamento, a diferença entre setembro e outubro. Vamos observar lá. Em setembro, quanto que foi? Se eu observar aqui em setembro, é esse pontinho aqui que é de 1.200. E em outubro foi quanto? Então, outubro, eu vou ter exatamente um faturamento de 800. Basicamente, a diferença eu vou fazer o maior menos o menor. Então, 1.200 menos 800. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. E 12 menos 8 aqui eu tenho 4. Então, a diferença de faturamento para setembro e outubro aí dessa empresa foi de R$ 400. A alternativa correta, a letra A. Por enquanto, tudo muito tranquilo aí nessa prova, né? Questão 26. Elisa está organizando um grupo de 12 pessoas para praticarem uma atividade física juntos. Para isto, ela realizou um levantamento sobre a preferência de cada um, conforme a imagem. Então, aqui nós temos o nome de 12 pessoas, ok? E nós temos o que elas preferem. Algumas preferem caminhada, outras preferem corrida, outras preferem vôlei, né? Então, vamos observar aqui que os gráficos, né, de colunas, eles estão descritos como caminhada, corrida, vôlei e zumba. Então, caminhada. Quantas pessoas preferem caminhada? Eu tenho aqui uma, duas. Então, duas pessoas preferem aí caminhada. Quantas pessoas preferem corrida? Também vamos fazer o cálculo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas preferem corrida. Quantas pessoas preferem vôlei? Vamos fazer o cálculo aqui também. Nós temos 1, 2,
3. Então, 3 pessoas preferem vôlei. E quantas pessoas preferem zumba? Também vou fazer o cálculo. 1, 2 e 2 pessoas preferem zumba. Quando eu somar isso daqui, gente, tem que dar exatamente o valor de 12 pessoas. Ó. 2 mais 5, 7, mais 3, 10, mais 2, 12 pessoas, senão tem alguma coisa errada. Agora é só você observar qual é o gráfico que contempla essas informações aqui. Caminhada 2. Aqui não pode ser porque está marcando caminhada 3, então não pode ser a letra A. Aqui caminhada 2, corrida 4, não, corrida não é 4, então também não pode ser essa. Letra C, caminhada 2, corrida 5, vôlei 3 e zumba 2. Opa, encontramos a alternativa correta, letra C, ok? Bem tranquilo mesmo, gente. Por isso a importância de fazer uma leitura com paciência da questão, observar, extrair os dados, né, e fazer com tranquilidade e evitar simplesmente chutar a questão, né? Às vezes, olha lá, tem um monte de gráfico, acha que a questão é super difícil, quando na verdade é uma simples interpretação que está exigindo aí de você. Questão 27. O gráfico apresenta o consumo de água em metros cúbicos registrado na resistência de Laura no primeiro semestre de 2023. Mais uma vez, uma questão aí de transformar gráfico em tabela ou tabela em gráfico. Nesse caso, é gráfico em tabela, né? Nós temos aqui, então, o consumo em metros cúbicos e os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, primeiro semestre, né? E aí, nós vamos relacionar. Então, janeiro, tá dando aqui ó, exatamente entre 20 e 30 na metade. Então, janeiro, 30. Fevereiro, 40, tá aqui, ó. Março, 60. Abril dá na metade entre 40 e 60, então 50. Maio, 60 e aqui por fim junho, 40. Qual que é a tabela que contempla esses resultados nessa ordem? 30, 40, 60. Aqui os meses já estão nominados, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então quais os dados? 30, 40, 60, 50, 60, 40, exatamente aqui na letra O. Janeiro 30, fevereiro 40, março 60, abril 50, maio 60 e junho 40. Questão 28. Observe na tabela as notas finais obtidas por estudantes de um curso técnico e a média para aprovação é 60. Quantos estudantes foram aprovados nesse curso? Então aqui, gente, né, aqui intervalos de classes, nós temos que são 2 estudantes que estão contemplados, que a nota pode ser entre 0, contemplando 0, até 20, mas aqui o 20 não entra, né? O 20 vai entrar na próxima categoria, na próxima classe. Então aqui são 4 estudantes que tiveram nota entre 20, incluindo 20, até o 40, mas aqui não inclui o 40. Aqui são os estudantes que tiveram quantidade de estudantes que tiveram nota entre 40, incluindo 40 até 60. Aqui são os estudantes que tiveram nota, quantidade de estudantes que tiveram nota entre 60 e 80 e entre 80 e 100. Para ser aprovado, ele tem que ter no mínimo 60. Então, que vai entrar nesse intervalo aqui. Aqui, nesse intervalo, não entra, gente, porque o 60 não é incluso nesse intervalo de classe. Ele é incluso a partir daqui da penúltima categoria. Então, aqui eu tenho 11 estudantes que tiveram nota entre 60 e 80, incluindo 60, mais 6 estudantes que tiveram nota entre 80 e 100, né? Que foram estudantes aprovados, pois tiveram no mínimo 60. Então, nós vamos ter um total aí de 17 estudantes aprovados. Alternativa correta, a letra D. Observe a tabela para responder as questões 29 a 31. Então, aqui nós temos alimento, tipo de alimento, e aí tem calorias, carboidrato e fibra. Né? Calorias em quilocalorias, carboidratos em gramas e fibras em gramas. Alimentos, aqui nós temos abóbora, couve, maçã, uva, pepino e alface. E o tipo, legume, verdura, fruta, legume, verdura ou fruta. Né? Questão 29. Sabendo que uma população consiste em todos os alimentos cujas características estão sendo analisadas em um conjunto de dados, identifica os indivíduos dessa tabela como? Quais são os indivíduos que estão sendo analisados nessa tabela? Qual que é a minha variável? A minha variável aqui nesse caso são os meus alimentos, ok? São os indivíduos que estão fazendo parte desse grupo. Aí eu tenho depois os tipos de alimentos, mas os meus indivíduos aqui em si, para a minha análise, são os alimentos. 30. Ao analisar a tabela, pode-se considerar como variáveis. Variáveis, gente. O que nós temos aqui, né, de variáveis? Nós temos o caloria, carboidrato e fibra. Né? Qual dessas informações que contempla aí carboidrato, fibra, caloria? A letra A diz só uva e calorias. A letra B diz abóbora e fibra.
A letra C diz calorias e fibras, então a letra C está correta. A letra D já é o tipo ali, né, de alimento, abóbora e maçã, e a letra E, A e B relacionam uma variável ali e um tipo de alimento, por isso que está errado. E a número 31, o tipo de alimento descrito na tabela é considerado uma variável. O tipo de alimento aqui, gente, primeiro, ele é qualitativo ou quantitativo? É uma variável qualitativa, né? Eu não consigo quantificar, certo? Então, eu já posso descartar aqui a letra D e a letra C, né? Que está falando que é quantitativa. Ela é qualitativa? Sim. Não tem como ser qualitativa aqui e quantitativa nesse caso, né? Então, já posso descartar a letra E também. Agora, é nominal ou ordinal? Gente, eu não consigo ordenar esses legumes. Não tem alguma regrinha para eu ordenar eles, né? Igual os meses, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Né? Eu não consigo ordenar, então só consigo nominar eles. Então, eles são qualitativos nominais. Uma variável qualitativa nominal. Então, a 31 é a letra B, qualitativa nominal. Número 32. A tabela seguinte contém as idades de 30 estudantes que cursam o primeiro ano do ensino médio em um colégio estadual. Então, gente, são 30 idades aqui. Não precisa nem eu contar quantas idades tem aqui. A porcentagem de estudantes com mais de 14 anos é de... Gente, para eu saber a porcentagem de um valor, eu só preciso dividir aqueles itens que me interessam, né? Que são os estudantes aqui acima de 14 anos, certo? E eu vou dividir, ali parece que ficou um M, mas é um N, tá, gente? Tá puxando ali. Sobre o total de estudantes, ok? Então, essa porcentagem que eu estou buscando, ela vai ser o quê? Quantos estudantes têm idade acima de 14 anos? Então, eu vou contar aqui na minha tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É um total de 12 estudantes. Sobre o total de estudantes que eu tenho. Eu não preciso nem contar aqui, gente. Está falando que são 30 estudantes. Então, dividido por 30. Como o meu objetivo aqui embaixo é transformar esse 30 em 100, eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir em cima e embaixo por 3, porque daí eu fico com 10 primeiro, ó. Então, 12 por 3 vai ficar 4 e 30 por 3 fica 10. Um jeito fácil de achar a porcentagem. E aqui eu consigo multiplicar em cima e embaixo agora por 10, porque daí eu faço isso aqui virar 100. 4 vezes 10 fica 40 e 10 vezes 10 fica 100. 40 sobre 100 é a mesma coisa que 40%. Então, a alternativa correta, letra C, 40%, ok? 33. O pictograma seguinte representa uma população contendo 360 mil mulheres e 420 mil homens. As figuras rachuradas representam as pessoas contaminadas por determinado vírus. Então, aqui das mulheres, então, um pictograma com 6 mulheres, né, não significa que são 6, então é só para representar o desenho. E aí, metade delas está falando sobre contaminação, né? Metade delas foram contaminadas. Então, 1/2 ou 50% de 360 mil. Então, 1/2 de 360 mil, ok? Isso daqui é só dividir 360 mil por 2. Como aqui o numerador é 1, né? Então, 360 mil dividido por 2, nós vamos ter exatamente 180 mil. Então, só mulheres, 180 mil mulheres contaminadas, ok? Aí fala também, gente, né? Não esqueçam que as figuras rachuradas representam as pessoas contaminadas, tá? Então, eu quero saber as pessoas aqui que não foram contaminadas. Então, foi metade das mulheres e mais esse aqui que não foi. Que esse daqui é uma parte dentre quantas? Dentre 6. Então, é 1/6 da quantidade de homens, que é 420 mil homens. Né? Então, aqui nós temos que basicamente dividir 420 mil por 6. Se a gente dividir aqui o 42 por 6, 7 vezes 6, né? Que dá 42. Então, nós teremos 70 mil. Ok? Se você quiser conferir, você pode conferir lá também. Se eu dividir aqui 420 mil por 6, eu vou ter 70 mil. Aí tá falando qual que é o total de pessoas que não foram contaminadas. Esse daqui, ó, é 70 mil. E esse aqui, ó, 180 mil. Quando eu somar esses dois valores aqui, eu tenho que obter exatamente, ó, 180 mais 70, eu vou ter 250
1.000 pessoas que não foram contaminadas, então a alternativa correta é a letra B. Ok? 34. Um casal separa todos os meses uma parte do orçamento familiar para as despesas com energia elétrica, aplicações, transporte, mercado e educação. Em outubro, essas despesas foram de 120, 200, 480, 500 e 700 reais. Observe o gráfico de setores das despesas. Então, nós temos aqui 25, 6%, 10%, 35% e 24%. E aqui na legenda está especificando o que são essas porcentagens. O valor de 500 reais é referente ao gasto com o quê? Então, veja que o total das despesas aqui, ó, se eu somar 700 com 500, eu já tenho 1.200, né? Vamos ver qual que é o total das despesas. Se eu somar aqui 120 com 480, eu já tenho mais 600. E aí, mais esse 200 aqui, se a gente for somar isso aqui, vai dar exatamente 2.000, né? Então, o meu total de gastos é 2.000. O 500 é referente ao gasto com o quê? 500 em relação a quanto? Em relação a 2.000, né? Então, esse 500 em relação a 2.000 é quantos por cento? Dá para ver que a metade da metade de 2.000, o 500? Se é metade da metade, é 25%. Mas se você não conseguir observar, você pode fazer assim, ó. Corta aqui, vai ficar 50 sobre 200. Aí eu vou dividir em cima e embaixo por 2, para ficar com o denominador 100, né? E 50 por 2 aqui, 25. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Qual que é o gasto que tem de 25% aqui no nosso gráfico, no nosso pictograma? É exatamente igual ao gasto do mercado. Então, a alternativa correta é a letra E. Questão 35. Uma agência de turismo realizou uma pesquisa sobre a preferência de destinos de viagem para oferecer pacotes promocionais. Ao todo, 380 pessoas responderam. Observe os resultados dessa pesquisa. Florianópolis, 82, Gramado, 67, Fortaleza, 85, Recife, 76 e Rio de Janeiro, 70. Essa agência de turismo utilizou a seguinte organização para facilitar a análise dos resultados. Região Sul, Florianópolis e Gramado. Então, na região Sul, Florianópolis e Gramado, eu tenho 82... mais 67, que vai dar aqui 9, e aqui 8 mais 6, 14. Então, dessa parte da região sul, eu tenho vou colocar aqui, ó, 149. Da região nordeste, está incluindo Fortaleza e Recife. Então, eu tenho 85 mais 76. Aqui vai dar 11 e aqui vai dar 16. Então, eu tenho 161 pessoas. E depois aqui, região sudeste, só o Rio de Janeiro, 70 pessoas. Aí ele organizou em uma tabela e está perguntando qual que é a tabela correta. Qual que tem sul 149, nordeste 161 e Rio de Janeiro 70? Só pesquisar aqui e dar uma olhada no meu gráfico. 149, 161 e 70, região sul, nordeste e sudeste, letra D. Uma empresa de e-commerce realizou uma pesquisa sobre o grau de satisfação de seus clientes. Os clientes deram notas de 1 a 10 e, ao todo, 554 clientes responderam à pesquisa. As notas obtidas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a quantidade de pessoas que responderam cada uma. Tá? Nota 1 até 3. Esse intervalo aqui está falando que é insatisfeito. Vamos ver quantos que colocaram como insatisfeito, então. 6 mais 15 eu tenho 21, então eu tenho 21 mais os 32 ali, que vai dar exatamente 53, ok? Depois, pouco satisfeito é a nota 4 e 5, né? Então, a nota 4 e 5 é exatamente a soma de 11 mais 67. Se eu somar aqui com 10, vai ficar 77, mais 1, 78. Então, aqui eu tenho 78. Depois, satisfeito. Então, aqui já foi. Satisfeito, gente, é do 6 até o 8. E aí eu tenho 32 mais 104, nós já temos 136, né? E aí, para somar mais com 125. Então, aqui eu vou ter 11, aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 1. Então, já vou ter 261. E aqui, na última, né, que é o muito satisfeito, é o 119 mais o 43. Então, 119 mais 43. Então, aqui vai ficar 12, 1. Aqui vai ficar 6 e 1. Então, eu tenho 162. Então, eu só vou observar qual que é o gráfico que representa esses valores. Então, insatisfeito, 53. Ok. 78 do pouco satisfeito. Aqui está falando 136. Opa, não é esse. Letra B. 53, 78...
261 e depois 162. Já achamos a resposta certa aqui na letra B, ok? 37. Débora está organizando a confraternização de final de ano da empresa onde trabalha. Para isso, ela realizou um levantamento com os 15 funcionários para saber qual tipo de comida eles preferem. Então, aqui tem nome de algumas pessoas, né? E está falando em relação à comida mineira, japonesa, então vou colocar aqui, mineira, japonesa, churrasco e italiana. Então, vamos contar aí quantos cada um prefere. Então, mineira, vamos ver quanto nós temos aqui. 1, 2, 2. Japonesa. 1, 2, 3. Churrasco. 1, 2, 3, 4. E italiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual que é o gráfico que tem esses valores aí? 2, 3, 4, 6 nessa ordem. 2, 3, 4, 6, a letra D aqui, ó. Mineira 2, japonesa 3, churrasco 4 e italiana 6. Então, a alternativa correta, a letra D. Questão 38. Marcos participou de uma prova de salto em distância e suas marcas em metros foram anotadas a seguir. 2,20, 2,28, 2,20, 2,23, 2,21, 1,89, 2,25. Todas iguais, exceto aqui, todas diferentes, né? Exceto aqui o 2,20 m que se repetiu duas vezes. A moda, o que é a moda de um conjunto de dados? É o valor que mais se repete. Se ele não tivesse nenhum valor que se repetisse, ele seria amodal, né? Não tem nenhuma moda. Mas, nesse caso, ele tem o 2,20 m que se repete. Então, a moda desse conjunto de dados é 2,20 m, alternativa correta, letra B. Uma questão também muito fácil, gente. Moda é aquilo que está sendo mais usado, né? No nosso dia a dia. Então, moda na estatística para nós é aquilo que mais aparece. 39. 5 amigos observaram as marcas do salto em altura alcançadas por Madalena na última competição da escola e anotaram no quadro. Então, nós temos aqui, né, as 7 marcas alcançadas. A partir do quadro, cada um dos amigos fez afirmações sobre a mediana das marcas, certo? O que vai ser a mediana, gente? Eu vou organizar esse conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente e eu vou ver qual o valor que está no centro. Quando é um número ímpar de dados, tem exatamente um número no centro, né? Agora, quando é um número par de elementos, vai ter 2 números no centro. E aí eu tenho que tirar a média desses 2. Mas nesse caso são 7 dados. Então vamos ver qual que é o menor aqui para a gente ir colocando em ordem crescente. Tenho 2,15. Já foi aqui. Depois tem 2 vezes o 2,17. Aí depois nós temos o 2,31. 2,39. Aí tem 2,40 e 2,45. Então, eu tenho que ver exatamente o valor que está no centro, tá, gente? Mas toma cuidado, não é o 2,17 aqui. Ele está no centro, mas esses dados têm que estar dispostos em ordem crescente ou decrescente. Então, descarta o primeiro e o último, o penúltimo e o segundo, o antepenúltimo e o terceiro. Sobra esse que está no centro aqui. É o elemento da posição 4. Né? Para eu saber a posição do elemento, era só fazer a quantidade de elementos, que é 7, mais 1, e dividir pela quantidade aqui por 2. Né? Então, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, é o elemento da quarta posição. 1, 2, 3, 4, é o 2,31. Quem que fala aqui que a mediana é 2,31? Porque aqui está falando em relação à mediana, né? Então, aqui, ó, mediana 2,31 é a Simone que está falando, então a alternativa correta é a letra A. Questão 40. A tabela seguinte mostra o resultado de uma pesquisa realizada com 25 estudantes sobre a sua matéria predileta. Alguns campos desse quadro ficaram incompletos, que são esses 2 aqui. Qual é a soma dos valores restantes nesse quadro? Gente, nós temos um total de 25 estudantes, certo? Então, aqui eu tenho o 11 em relação ao 25 que está faltando, e nós temos o 2, né? Mais o 2 sobre 25 que está faltando também, para a gente ver as porcentagens. Então, aqui nós temos 13,25. 13,25 avos. Aqui, como está em decimal, são 2 números que vão estar em decimal. Aqui eu poderia fazer separado esse valor e esse aqui e somar os 2. Mas eu já fiz aqui tudo junto, porque agora é só eu dividir o 13 por 25. Então, nós vamos saber aqui que vai dar, como 13 é menor do que 25, 0, 0 e vírgula. Aí nós vamos ter aqui 5, né? 5 vezes 25 vai dar 125. Vai sobrar aqui exatamente 5, né?
Acrescentar um 0 para continuar, para ir para a próxima casa. E 50 dividido por 25 vai dar 2, porque 2 vezes 25 dá 50, então vai sobrar 0. Então, 0,52 aqui na letra D, ok? 41. Observe a variação das temperaturas máximas atingidas em uma cidade na terceira semana de agosto de 2023. Eu nem vou ler o título aqui, porque é a mesma coisa que está no enunciado. A tabela que representa os dados apresentados no gráfico é, então, domingo, 15 graus. Olha aqui, ó. Vamos ver quais os gráficos que tem domingo 15 graus. Esse é letra A, letra B não, letra C tem, letra D também e letra E não. Então, já descartei duas. Segunda-feira está marcando 20 graus. Então, vamos ver qual que tem 20 graus aqui. Ok. Aqui não tem, está como 25. Aqui tem 20 graus, então, por enquanto, estamos entre A e D. Depois, nós temos na terça-feira 25. Aqui tem 25 na terça e aqui ó, tem 35. Então, já posso descartar a letra D e, consequentemente, a resposta correta é a letra A. Gente, caiu muita questão de gráfico nessa prova, né? De relacionar o gráfico com a tabela ou a tabela com o gráfico ou pictograma, alguma coisa assim. Então, tem que ficar atento, né? Às vezes a prova está muito fácil e a gente acha que pelo excesso de informação fica mais difícil, muito pelo contrário. Nessa prova tinha bastante informação e a prova estava bem tranquila. Questão 42. A tabela apresentada no resultado, a tabela apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a satisfação dos clientes em relação a um produto lançado no mercado. Essa satisfação, a gente está sendo classificada como muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito. Aqui nós temos um gráfico de colunas, né? Ou de barras, só que está na horizontal essas barras. Então, muito satisfeito é 100. Vamos observar aqui, ó, muito satisfeito, 100, por enquanto pode ser esse. Muito satisfeito, 100, por enquanto pode ser esse. Muito satisfeito, 100, por enquanto ok. Muito satisfeito aqui, 50, não pode ser esse aqui. E esse daqui, muito satisfeito, 100 também. Já descartamos a letra I. Satisfeito tem que ser 200. Então, ó, satisfeito, tá aqui, 200, ok. Satisfeito aqui tá marcando 100. Errado, não é a letra D. Satisfeito aqui, ó, tá marcando 200, então pode ser a B ainda. E aqui também na letra C tá marcando 200. Pouco satisfeito é 100. Pouco satisfeito, 100, ok. Pode ser a letra A ainda. Letra B, aqui, ó, pouco satisfeito, 100, ok. E aqui na letra C, pouco satisfeito está marcando 250, então não pode ser a letra C. Para fechar, eu vou observar o insatisfeito, que tem que marcar 50. Aqui na letra A, o insatisfeito está marcando 100. E aqui na letra B, está marcando 50. Então, a correta não é a A e a correta é a letra B. Também muito fácil. Questão 43. Durante essa semana, João usou o transporte por aplicativo para ir ao trabalho. Devido às chuvas e aos horários de pico das chamadas, ele registrou uma grande variação de valores para pagamento de uma mesma quilometragem percorrida. Observe os valores gastos por João. 19,30, 10, 15, 19,30 e 16,60. Nessa semana, a média de gastos de João com transporte por aplicativo é... Gente, a média é somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, eu vou somar todos esses números aqui, tá? Vou tentar somar de um jeito mais rápido aí, ó. 19,30 mais R$10, nós já vamos ter aqui 29,30. Então, eu tenho 29,30. Ops, escrevi errado. Vamos somar aqui. Eu tenho 29,30, né? Somando esses dois. Aí tem R$15, mais 19,30, mais 16,60. Vou somar aqui, ó. Vai ficar 0, aqui vai ficar 3 mais 3, 6, mais 2, mais 6, 12. Sobe 1, aqui 10. Aí 15, mais 9, 24. Aí 24 mais 6, 30. Então aqui eu tenho 3 mais 2, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 80,2, que é a mesma coisa que 80,20, para dividir exatamente por quanto? Por 5. Só que como tem uma casa decimal, eu vou aqui, ó, transformar, né, esse número do divisor em 5,0. Eu corto a vírgula e vou dividir 802 por 50, tá? Então, vou reescrever aqui, ó, 802 dividido por 50. Vou pegar aqui o 80 para divisão, 80 por 50 vai dar 1. 1 vezes 50, 50, para 80 vai sobrar 30. Dá para baixar o 2. 50 cabe 6 vezes em 300, né? Então, 6 vezes 50 dá certinho 300, vai sobrar 2. Vou acrescentar um 0 para continuar e vírgula. 20 décimos
Não consigo repartir, né? Então vai dar 0 aqui na chave. Vou ter que ir para os centésimos. E 200 aqui por 50 fica exatamente 4. 4 vezes 50, 200 para 200, 0. Então, R$16,04. Alternativa correta, letra C. E por fim, vamos para a nossa última questão. Miguel, Felipe e João estão conversando sobre como terminar o cálculo da média aritmética ponderada, que está na imagem. Então, primeiro trabalho prático, segundo a primeira prova e terceiro a segunda prova. Eles tiraram no trabalho prático 8, que tem peso 1. Na primeira prova, tiraram nota 9, que tem peso 3. E na segunda prova, na terceira prova, eles tiraram 7, que tem peso 6. Miguel acredita que para continuar esse cálculo precisará multiplicar os pesos pelos valores das notas. Então, multiplicar o peso pelo valor das notas, somar esses resultados, ok, e dividir o resultado desse cálculo pela soma dos pesos. Realmente, Miguel aqui está certo. Tem que multiplicar as notas pelos pesos, somar esses produtos e depois dividir pela soma dos pesos. Então, Miguel, por enquanto, está certo. Felipe disse que basta somar os valores das notas e dividir esse resultado pela soma dos pesos. Falso, gente. Isso acontece na média simples, né? Que nem vai ter peso, vai ser só o total dos elementos. Então, Felipe está errado. João efetuou seus cálculos e afirmou que essa média é um valor maior que 7. Então, se ele efetuou o cálculo, o que ele fez? Ele fez 1 vezes 8, mais 3 vezes 9, mais 6 vezes 7 e dividiu pela soma dos pesos. Quais são os pesos que nós temos? 1 mais 3 mais 6. 6 mais 3 eu tenho 9. 9 mais 1 eu tenho 10. Certo? Então, 1 vezes 8, 8. Mais 3 vezes 9, 27. Mais 6 vezes 7, 42. Dividido por 10. 42 mais 8 eu tenho 50. E 50 mais 27 eu tenho 77 sobre 10. Que vai dar exatamente igual a 7,7. Portanto, gente, o João efetuou os cálculos aparentemente de forma correta, né? Porque ele está falando que é um valor maior que 7 e, de fato, é um maior que 7, certo? Talvez ele tenha errado, né? E encontrado um valor maior que 7 também. Mas, a princípio, aqui ele está certo, porque ele está falando que é um valor maior que 7. Então, quem está certo? Miguel e João estão certos. A alternativa correta, letra D. Beleza, gente? Espero que esse vídeo possa ajudar aí nos seus estudos. Qualquer dúvida, registra aqui nos comentários. Bons estudos e até a próxima!